Eu tô aqui no nosso primeiro episódio do Fazendo Cera, o novo podcast da Cerapura. E a gente só vai trazer gente incrível para esse podcast, tá? Eu vou apresentar a minha convidada de hoje e eu quero ver se você vai adivinhar de quem que eu tô falando. Essa minha convidada, ela é mãe do Pedro. Ela tá numa fase que ela gosta muito, tá gostando muito de cuidar de si mesma. Muito de cuidar do corpo, de comer bem. Mas, se a gente fuçar a rede social dela, a gente vai encontrar umas taças de vinho ali, viu? Ela é conhecida como a rainha do hidrossolúvel aqui no Brasil. Formou uma centena de alunas, eu tenho a informação de que foram mais de 5.000. Aqui ela vai confirmar pra gente toda a história dela junto com a Educar e com essa formação de tantas meninas na epilação. Na pandemia, como muita gente, ela não se viu, porque ficou tudo muito confuso nesse mercado. E aí, ela conheceu uma pessoa que, a meu ver, mudou a história dela dentro do digital e dentro do que ela vinha fazendo, que foi a Ana Paula Percy. E com ela transformou o mercado digital na venda de cursos aqui no Brasil. Mas ela também teve um problema físico, uma doença que ela vai contar pra gente aqui o que houve e se foi esse o grande motivo dela ter se ausentado e será que ela saiu definitivamente do mercado? Prazer, Eva Moraes. Tudo bem? Oi, Dani, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Estou muito feliz de te receber. A gente recebe pela nossa fábrica muitos pedidos de pessoas perguntando, e aí, você sabe da Eva? Ela está trabalhando, não está? Ela saiu mesmo do mercado? Existe uma nuvem aí de pessoas que querem saber o que aconteceu com você. Primeiro eu quero saber se eu te apresentei corretamente. Tem uma informaçãozinha ali que ficou meio assim, mas a gente fala sobre isso. Você me corrige então. E você decidiu realmente sair desse mercado? Sim. Sim? Você Sim. não está mais? Não. Nem, eu vi que você marcou uma data efetiva para você sair da sala. Sim, né? sim. A sua despedida do atendimento, Uhum. mas que você já vinha trazendo outras informações no teu Instagram, já veio mudando muita coisa, mesmo visualmente, fisicamente falando, você foi fazendo uma transformação aí no meio do caminho, né? Sim. E isso teve relação com a doença? Não necessariamente. O meu processo de saída do mercado de beleza, ele começou muito antes da pandemia. Começou com um cansaço. Começou com uma fadiga, uma vontade de não falar mais sobre aquilo. E aí eu comecei a perceber uma certa irritação de ter que repetir coisas que eu fazia com muita alegria, de ter que falar a mesma coisa várias vezes. E a gente está em rede social, você tem que fazer isso, né? Isso começou a me dar um pouco de irritação, Eu queria falar mais, eu queria falar sobre outras coisas. E aí, estava eu ali respondendo quase que diariamente as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas. E eu comecei a perceber que esse cansaço talvez significasse um pouco mais do que só um cansaço físico. Então, a coisa do meu problema de saúde, que eu nem vou chamar de doença, porque graças a Deus a gente descobriu muito antes de poder se transformar numa doença. Eu acho que ali foi o momento que eu tive que parar e refletir se eu queria continuar mesmo a minha vida do jeito que estava. Mas é muito aquele momento de você se ver numa situação de talvez isso aqui se torne uma coisa muito ruim e o que eu tenho feito da minha vida, caso a minha vida nesse momento esteja chegando num lugar onde eu tenha, sei lá, pouco tempo, sabe? E aí, quando você começa a pensar nessas coisas, e infelizmente a gente só faz isso quando acontece algo de ruim, eu comecei a perceber que eu não estava mais feliz. E eu era muito feliz no meu mercado. Eu falava do mercado com brilho nos olhos, eu ia para dar as aulas, assim, com muito tesão, com muita vontade. E, de repente, eu percebi que eu estava naquele esquema de eu tenho que fazer. Sim. Então, começou muitos anos antes. Mas eu fui empurrando com a barriga, tirando umas férias, falando um pouquinho sobre outras coisas, parando um pouquinho com determinados cursos. Eu achava, não, é esse curso que está me deixando... E aí eu falava, não, vou dar um tempo dele, vou focar em outra coisa. Eu fui mexendo, porque eu não achei que isso fosse algo definitivo. Então eu fui fazendo tudo o que dava pra ver se não era. E aí chegou uma hora que eu falei, não, a questão é que eu realmente não quero mais
falar sobre cera, não quero falar sobre assuntos, não quero falar sobre epilação, eu não quero mais. Mas até chegar nisso, acho que foram uns bons 8 anos. Muita coisa. Foi muito tempo. E você acha que o nosso mercado, ele sempre foi um mercado com muita informação, agora cada vez mais, né? Mas com pouca formação, Sim, né? sim. E aumentou o volume de pessoas, mas muita gente nova chegando. Mas não aumentou a formação, né? E isso eu acho que talvez gere um desgaste para quem dá aula, né? Sim, eu também muito. dei aula há muitos anos pelo Senac e às vezes a gente tem períodos que são desanimadores, né? Porque a gente entra com a vontade de mudar o mundo, né? De falar, eu vou conseguir fazer isso. E aí você vê que as pessoas não têm interesse em estudar. Que eu assisti o Café com Eva. Eu adorava aquele projeto. E assisti alguns episódios do teu canal, das suas lives, né? Para conhecer um pouco mais a fundo do seu trabalho. Vou fazer uma parte aqui. Para quem não sabe, a gente teve um encontro pessoal, deve fazer uns 20 anos, talvez, né? Que eu fui na tua casa. Não, menos. O meu filho já existia. Já? Já. O Pedro era pequeno, acho que ele tinha uns 5 anos. Então deve ter uns 10 anos. Será que é só isso? Só. Pensei que fizesse mais. Não, porque eu acho... Eu fui com a Flávia, mas eu acho que eu não tinha minha segunda filha. Minha segunda filha tem 10 anos. Eu acho que foi mais ou menos isso. Um pouco antes. E a gente se encontrou, eu não sei exatamente por que eu fui pra tua casa. Eu também não lembro. E eu não sei se a gente foi falar, você já fazia hidrossolúvel e a gente não, porque a nossa expertise sempre foi para as ceras quentes, as lipo. E eu não sei o que a gente foi trocar de informação. O que eu me lembro deste encontro, naquele sofá de casa, é que a gente falou sobre a Educar, que fez uma super diferença na tua vida. Totalmente. Né? E eu acho que você tava começando a gravar vídeos para eles, alguma coisa do tipo. Sim. E eu não sei se a gente foi, porque você ia ter uma... Acho que eu me lembro, mais ou menos, acho que você ia gravar alguma coisa falando de lipo... E você tinha alguma dúvida, talvez, que a gente pudesse te ajudar? Foi. Acho que podia ser alguma coisa nesse sentido. Foi pro curso de ceras e métodos, lembrei. Pode ser. E aí, eu ia falar sobre vários métodos de epilação. E, na verdade, e aliás, eu vou te corrigir nisso, né? Eu nunca fui especialista em hidrossolúvel. Não? Não, a minha especialização sempre foi lipo, porém o método é que não era o seu. Sim. Porque eu não trabalhava com o método espanhol. de placas grandes Sim. e tal. E aí eu ia fazer um curso para educar de ceras e métodos e eu tinha que colocar esse método, porque não tem como falar de ceras e métodos e não falar de um dos mais usados no Brasil. E daí eu tava super insegura para falar sobre esse método e aí vocês foram lá. E aí você me deu bastante conteúdo teórico sobre a produção de cera e tudo mais. E a Flávia me ajudou muito na questão da técnica para ajustar. Porque eu fazia de placas pequenas. E aí, de repente, você tem que fazer uma placa gigantesca. Que muita gente ainda faz, né? Ainda usa esse... Mas esse nome de rainha da hidrossolúvel não sou eu que te dou, não, tá? É o mercado que te chama. O mercado que fala... quando fala de hidrossolúvel, tem que falar da Eva. Gente... Eu acho que isso vem, sabe por quê? Eu sempre trabalhei com lipossolúvel. Sim. E aí eu desenvolvi um método, que era o meu método. Sim. E que é o meu método por áreas, né? Áreas pequenas e tal. Que era o mapeamento. E aí, quando eu fui para educar, eu senti a necessidade de abranger um público maior, porque eu tava falando com um público muito grande. E esse público precisava de mais informações. E quando eu fiz o Ceras e Métodos, foi um projeto que ele tinha por intuito, antes de fazer um curso, você vai conhecer todos os métodos existentes, todos os tipos de cera que tem para cada método. E aí você vai escolher aonde você vai se especializar. E aí, eu não era... como fala, especialista em hidrossolúvel, mas eu fui estudar. Da mesma forma que eu fui estudar com vocês, eu fui estudar a hidrossolúvel. E teve um período que eu passei falando bastante sobre hidrossolúvel justamente por conta desse curso. E eu acho que foi daí que a galera começou a falar de mim como hidro. Mas eu nunca fui especialista e nunca atuei. Olha pra você ver, no meu espaço de epilação, eu nunca tive hidrossolúvel. Uma das outras coisas que falam muito era da sua especialidade em sobrancelhas, né? Sim, que foi onde eu comecei. Eu comecei com epilação, fui pra sobrancelha e depois eu voltei pra epilação. Mas, assim, a gente fez algumas
algumas enquetes, algumas pesquisas, e todo mundo... Quando falou Eva Moraes, o que te remete? Hidrossolúvel. E eu acho, de repente, uma parceria com alguma marca, hein? Ou de repente você lançar a sua marca. Eita! Você pode sair do mercado como profissional, mas você pode virar uma indústria, virar uma marca. Tá. Oxi. Pensa nisso, hein? Eva, o que eu queria que você contasse pra gente? Um pouquinho assim, de como foi o teu início, como é que você caiu no mercado da beleza? E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Eu fiz algumas pesquisas nas tuas páginas, assisti algumas lives tuas, e você tem um vocês muito proeminente. Você é do Sul? Eu sou paranaense. Ah, é por isso. Mas ali eu não tive nenhuma confirmação, né? Como é que você caiu no mercado da beleza e como é que você chegou aqui em São Paulo, né? Não sei se você veio pelo mercado da beleza, Não. mas conta como é que você entrou aqui, como é que você chegou nesse universo? Tá, como que eu caí em São Paulo primeiro? Como uma boa garota de 20 anos rebelde, querendo sair de casa e falando pra mãe assim, eu vou sair de casa e vou pro mundo e vou ser rica. E aí eu saí com um salário que eu tinha recebido, uma mala de roupa e vim pra São Paulo. E, coitada, hoje que eu tenho filho, eu fico assim, meu Deus do céu. Porque naquela época você não tinha o Pedro, não tinha nada, né? Eu fico olhando pra ele hoje, eu falo, gente, como que minha mãe aguentou ver isso? Porque hoje eu deixo ele ali no shopping e eu tô, meu Deus, ele tá no shopping. 16 anos, um homem. Mas enfim, e aí eu vim porque eu sempre quis mais na minha vida. Eu nasci numa cidade muito pequena, de 40 mil habitantes, que ninguém melhorava de vida. O máximo que você chega na vida ali era um salário que você ganhasse 2 ou 3 salários mínimos, você era considerado rico na cidade. Sim. E eu sempre fui sonhadora, eu queria viajar o mundo, eu queria ser... Na verdade, quando eu vim pra São Paulo, eu queria trabalhar no mercado convencional. Eu queria usar terninho, taierzinho, sabe assim? Faria Lima. Sim, fui, eu trabalhei, Aham. odiei cada segundo, porque eu falei, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver comigo. Ah. E eu caí no mercado da beleza, trabalhando no mercado formal. Um amigo que nem era tão amigo assim, era mais conhecido, veio de Jacarezinho, de Ourinhos, ele que é do lado, caiu em São Paulo e ele era cabeleireiro. Ah. E aí, aquela conversa envolvente de Sim. amiga, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho talento. Nós dois juntos Se a vamos gente se unir, vamos arrasar, a gente vai montar um salão, e aí você entra com a parte de administração, porque eu não sou bom nisso e tal. E eu comprei o discurso. Falei, você veio pra montar o negócio. Não, eu já tava aqui, fazia um ano trabalhando no mercado formal. Sim. E aí ele veio Com essa proposta de proposta. virar uma empreendedora. Exato, eu falei, por que não? Aham. Tinha um dinheiro guardado, não tava mais tão satisfeita no mercado que eu tava. Sim. Falei, vamos. E aí, nessa de começar a trabalhar com ele, de colocar dinheiro, eu fiz a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer quando vai abrir um negócio, entender o negócio. Sim. Eu falei, tá, eu vou confiar nele, mas e aí? A gente vai trabalhar só com o cabelo? A gente não vai colocar outras coisas? Mulher Sim. precisa de manicure, de epilação, que era depilação na época, Sim. e tudo mais. Falei, então eu vou tentar entender um pouco mais sobre esse mercado, porque até pra eu poder contratar alguém, eu tenho que saber se essa pessoa é boa ou não, eu tenho que entender. Claro. E aí eu fui na antiga Teruia, aqui em São Paulo. Nossa, ainda tem. Ainda tem. Nossa, ali na Rio Branco tem? A Na minha era Rio ali na Branco Rio eu não Branco. sei, mas a gente tem os nossos cursos, a Teruia usa nosso produto para dar aula hoje, Olha só. aqui na Zona Sul, né? Não sei se Eu todas as fiz unidades. lá no centro. Eu acho que na do centro não existe mais. Posso Pode estar muito ser. enganada. Eu também não sei. Mas enfim, aí eu cheguei lá e eu falei pra moça assim, olha, eu quero fazer alguns cursos, mas eu quero fazer cursos rápidos, que não me exija muito tempo e que eu me forme rapidamente. Então, nada de cabeleireiro, essas coisas, porque a minha ideia não é atuar, eu só quero conhecer. Aí ela, tem uma turma de manicure começando e uma turma de depilação. E aí, não sei por que eu escolhi depilação, porque eu falei, vamos nessa primeiro, depois eu faço manicure. E porque manicure a gente também tem uma sensação de que a gente já vai saber A o gente que é, sabe, né? porque a gente sabe como usa desde pequena. É Então, mais, meio que você já... Parece mais simples, né? Você sabe comprar um esmalte, É. você sabe ver uma manicure que é boa, E porque... talvez naquela né? época que a gente não tinha tanta variação de unha que a gente tem hoje, Não né? tinha Era nada. a tradicional e só. E Hoje, decoradinha no máximo. hoje a gente tem muita coisa. Muita coisa. Hoje já seria mais trabalhoso. É. E aí, eu entrei pra fazer o curso de depilação Sim. com uma turma de 20 meninas. E terminamos em 5, porque a gente foi perdendo as guerreiras ao longo do curso. Ao longo da batalha. E eu me lembro de, primeiro, eu achei extremamente rudimentar. Eu falei, gente, como isso daqui é uma coisa antiga.
Como é que você... porque não tinha o que a gente tem hoje. A gente não usava nem descartável. Sim. Um curso, né? Sim, não se falava de EPI, de biossegurança, de nada. Tanto que, assim, o curso inteiro eu fiz com uma luva. A gente usava uma luva em uma mão e a outra sem nada. Eu ficava... Hoje seria impossível, né? Não, inacreditável. Inacreditável. E aí eu lembro de quando eu fiz a minha primeira... Que eu peguei na cera, botei no corpo da pessoa e tirei o pelo. É uma delícia. Eu falei, nossa, eu não quero mais só contratar. Eu vou fazer isso daqui. Eu adorei. Sim. Adorei. Sim. Eu ia animada pro curso, eu voltava animada, eu tinha muita coisa pra contar. Aquele brilho nos olhos nasceu ali. Bom, pra resumir uma história longa, a sociedade não deu certo. Ela morreu antes de começar. Que já era previsto, né? Se a gente certeza. pensar assim, tudo que acontece no mercado, a gente já saberia que isso não daria certo, né? Aí eu perdi muito dinheiro. Sim. Mas eu fiquei com uma maca que eu já tinha comprado, alguns produtos, alguns móveis. E eu disse, bom, é isso que eu quero fazer. Uhum. Então eu pedi demissão, peguei tudo o resto que tinha, investi numa salinha. E aí eu fui estudar mais. Sim. Porque eu falei, esse curso, ele... claramente não é, então deve ter alguma outra coisa melhor. Fui pesquisar, conheci outras marcas e fui evoluindo e comecei a atender na sala da minha casa, que era uma coisa que antigamente também você super podia, hoje em dia já é bem mais complicado. Hoje teriam mais regras mais a serem regras, seguidas, mais burocracia. né? Naquela época, a gente tá falando de 18 anos, sabe? E o mercado era menos difundido nesse setor, certeza. né? Não tinha internet, não tinha rede social. A gente teve uma evolução, um boom muito grande, né? Muito. Então... E aí eu fiz e fiquei. E fui me especializando, fui conhecendo outras marcas, outros métodos, outros produtos. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de pesquisar. Então, eu entrava na época nas comunidades do Orkut. Sim, e ia tentar entender... Não, gente, a gente entregando idade aqui, meu Deus. E aí, eu fui tentando entender o que tinha mais no mercado. Como que eu poderia entregar um serviço melhor do que aquilo que eu tinha aprendido naquele primeiro curso. Sim. E fui ficando. E aí não parou mais. E não parei mais. E engraçado, né? Porque eu sempre falo isso com o grupo das minhas embaixadoras, que diferente dos outros serviços, né? Por exemplo, unha, maquiagem, qualquer serviço. Muita gente tem grandes possibilidades, até cabelo, a parte de fazer tudo em casa, né? Sim. A epilação é um dos poucos serviços que você precisa muito do profissional. Precisa. Então, assim, eu não consigo de verdade entender por que o nosso profissional o mercado não olha para dar uma formação técnica de qualidade para essas pessoas. Assim, por que o MEC não olha para isso com um olhar de... É uma função muito importante. Não que as outras não sejam. Mas é que a gente tem, eu penso, como a podóloga, por exemplo, né? A gente mexe com uma área do corpo que é muito delicada, que é muito sensível e que é passível de muito erro e muitos problemas. Sim. Né? E não tem. Não, e a gente ainda encontra nos dias de hoje, né? E é claro, existe mercado para tudo, né? A gente não está aqui para fazer nenhum julgamento, mas a gente sabe, quem está no mercado e que faz o procedimento, sabe que um curso de 8 horas não é suficiente, que às vezes nem 2 meses são suficientes e que o que mais deixa a desejar é que a pessoa, depois que ela faz toda a parte teórica, ela precisa de uma prática supervisionada. Porque é muito fácil você sair do seu prumo se você está sozinho. Porque assim, o que a gente encontrava no passado, né? Hoje um pouco menos. Mas eram famílias de epiladoras. Então a tia treinava a sobrinha, a mãe. Então assim, se sabia fazer tecnicamente na prática, excelentes profissionais. Só que você não podia fazer uma pergunta do tipo, por que isso acontece? Não sabe. Porque a pessoa não saberia responder. Sabe tirar pelo, né? Isso. E sabia sim a técnica, são boas no que fazem, mas não tem a parte teórica, né? Não entendem a parte fisiológica, a importância da parte de biossegurança, de EPI. Enfim, então, e isso acho que ainda é uma briga constante no mercado. Não sei se isso é um dos fatores que te desanimou, né? Eu acho que melhorou muito. Melhorou muito. Eu acho que a rede social e o fato de pessoas como eu e outros profissionais começarem a levar isso para os stories e sermos vistos, fez com que mais pessoas entendessem que não é simplesmente você botar uma cera na pele e arrancar e tirar o pelo.
que você tem que ter mais profundidade. Então, eu acho que o fato de bons profissionais terem ido para as redes sociais e terem falado sobre isso, subiu um pouquinho a régua do mercado. Sim. Então, existem ainda, óbvio. Não, e hoje a gente está numa fase excelente, né, para se falar de tudo isso. Sim. Porque o mercado de depilação está mega em alta. Muito em alta. Muita coisa. Então, podia se aproveitar para ter uma formação cada vez melhor mesmo. Sim. Né? Sim. Mas aí, eu acho que é muita coisa, né? É o interesse de quem chega no mercado. Porque se nós formos ver, as pessoas que chegam no nosso mercado, elas não são pessoas que elas chegam... meu sonho era ser maquiadora. E aí ela vai para um curso. Meu sonho sempre foi ser cabeleireira. Não, ela vem muito da necessidade. Sim. E ela encontra uma oportunidade rentável. Ela encontra uma oportunidade rentável. Mas vem da necessidade. Vem do... Eu preciso de um trabalho que eu consiga aprender rápido, executar rápido e fazer dinheiro rápido. E que eu não tenho uma cobrança de um diploma, de coisas desse tipo. Sim, concordo. Porque você não precisa nem fazer um curso para você atender. Exato. Se você disser a verdade é essa. Se você disser eu sou hoje, você é. Exato. Então, eu acho que deu uma melhorada no mercado, mas a pessoa que chega para buscar essa profissão, ela não vem pela profissão. Ela vem pela necessidade e pela rapidez. E o que a gente tem que tomar mais cuidado ainda é que as que estão chegando, né, não venham só achando que todas as pessoas vão chegar no topo, né? Como algumas chegam e que super bem merecidamente, mas que para isso precisa estudar, precisa colocar a barriga na maca, atender, entender do que está fazendo, entender um pouco administrativamente falando, mas sobre eu lei. acho que depende do que a gente chama de topo, né? Porque as pessoas tendem a avisar quem tá na rede social com muitos seguidores, falando, dando curso, subindo no palco. E o mercado, ele não é só isso. Aliás, essa parte do mercado, ela é para poucas. Porque não depende de técnica, necessariamente. Depende disso aqui, de você ter essa habilidade de falar, desenvoltura e tudo mais. Mas dá muito para você ter uma vida boa, confortável, trabalhando, ter um espaço que é seu, que é bonito. Eu tenho alunas, ainda hoje, faturando 20, 25 mil reais. Poxa, 20, 25 mil reais tem advogado formado que não faz. Claro. E elas fazem por mês, trabalhando no espaço delas, fazendo o horário delas, organizando a rotina delas. Então, assim, pra mim isso é topo. Claro. Pra mim isso é sucesso. Sim, e até porque... muitas das pessoas que estão na rede social, às vezes nem atendem mais, né? Então, não maior parte. A maior parte não tem mais essa vida do dia a dia, não né? Não tem. Mas é isso. Vou te mudar a pergunta agora. Tá. Quando você reconhece o fim desse ciclo, depois desses 8 anos aí que você disse que vinha... Porque é quase como um casamento, né? Quando ele acaba, é porque ele já acabou. Né? Você veio remoendo isso aí dentro de você. Foi. Mas o que mudou... De fato, né, você já falou que a doença também veio, e eu acho que a doença, ela vem pra gente, principalmente quando você tem a iminência de alguma coisa mais grave, de você realmente se questionar. Porque, na verdade, assim, o fim da vida, ele é a qualquer segundo. Sim. É que a gente não pensa nisso. Não. E a doença nos dá a possibilidade de pensar. Sim. E isso é benéfico. Porque a gente pode conquistar coisas que a gente não imaginava. E é só o corpo da gente falando, né? Isso, eu acho que isso também foi esse fim de ciclo que acabou, né? Que você comentou. Mas qual foi o momento que você falou, agora eu vou parar mesmo? E você falou, eu vou pôr data, eu não quero mais, eu vou sair do mercado da beleza. Então, eu coloquei data pro atendimento. O atendimento teve uma data. Que já faz pouco mais de um ano. Mais. Mais? Eu acho que tem uns 3 anos já. Já? Então, eu acho que já tem 3 anos. Ele foi repostado? Pode ser. Porque o vídeo que eu vi, você dizendo, hoje é meu último dia, eu não vou mais atender, né? Eu acho que foi, nós estamos em 2025, eu acho que foi 2023. 2 anos, então. 2 anos, eu acho. 2023, final de 2022. Porque o que aconteceu? Quando eu atendi em São Paulo, daí veio a pandemia, o atendimento, ele, né, parou, e foi aí que, pra mim, a parte de cursos online explodiu. Claro. Então, foi muito bom. Sim. E aí, quando a pandemia começou a querer acabar, eu tava num processo de mudança, de tomar a decisão de mudar e de sair de São Paulo. Daí, eu fiquei noiva.
o meu noivo morava em Piracicaba, que é onde estou agora. Sim. E eu pensei, ele não quer vir para São Paulo. Eu tenho um filho adolescente que daqui a pouco vai querer ir pro mundo. Eu quero criar esse filho numa cidade de São Paulo, sendo uma mãe doida como sou? Não quero. Então, eu fui pra Piracicaba, gostei de lá e falei, ok, eu quero que o Pedro cresça num ambiente que eu me sinta mais segura de deixar ele ir pro mundo. Claro. Eu falei, vou mudar pra Piracicaba. E quando eu me mudei, eu vinha, eu diminuí. Fazer atendimento aqui ainda. Eu diminui muito a minha agenda, fiquei só com as com queridas. Tops. Exato. Isso é maravilhoso, porque podia escolher, né? Eu escolhia. Então, eu vinha a cada 15 dias. Depois, eu comecei a vir só uma vez por mês. Depois, eu comecei a vir a cada 2 meses. E eu percebi que, ficava caríssimo pra eu vir. Então, era uma coisa que não mais se pagava. Porque eu tinha toda uma despesa pra vir, de carro, de hospedagem. Era mais pelo amor mesmo, eu vinha pelo amor, só. Na verdade, eu vinha pelo amor e porque eu sentia que pra eu continuar dando aula, eu precisava estar com a mão na massa. A gente falou que tem muita gente que para, eu não queria parar. Porque tem coisa que acontece em cabine que a sua aluna vai passar. E que se você não tá no dia a dia disso, você não sabe como ajudar ela a resolver. Porque você não passa por Exato. aquilo mais. Exato. E eu ainda desenvolvia a técnica, eu testava cera. E qual o melhor lugar pra fazer isso? Que nas minhas clientes, no dia a dia. Sim. Então, eu não queria parar por conta disso. Então, eu bancava isso do meu bolso, porque eu não queria abrir mão dessa parte que ia trazer benefício pra minha aluna. Porque também era um investimento naquele momento, Era um investimento, era. Manter isso. E aí, começou a ficar cansativo, começou a ficar muito exaustivo, a coisa de vir pra São Paulo, da organização, da agenda, de ter que depender de espaço de outras pessoas. Então, eu falei, não quero mais essa parte. Vou abrir mão disso e, de repente, vou trazer essa parte do atendimento para Piracicaba. Esse era o plano inicial. Sim. Então, eu botei uma data para encerrar o atendimento. Só que, conforme a data ia chegando, eu fui sentindo um alívio. Eu fui sentindo um gostoso. Eu falei, gente, tem mais aqui. Eu não sou mais feliz fazendo algo que eu fui feliz por mais de 16 anos. E tá tudo bem também, né? Exato. E eu falei, quer saber? Então, essa data, ela vai ser uma despedida formal dessa parte da minha vida. Não vou abrir nada em Piracicaba e vou encerrar a parte de atendimento e ficar só com a parte de curso. Por quê? 16 anos de bagagem não vai mudar tanta coisa assim que eu não posso ajudar a minha aluna nesse momento. Então, eu falei, vou fechar. E aí, encerrei, foi maravilhoso. Eu tomei uma taça de mimose de champanhe no último dia de atendimento e falei, meu Deus, isso. Me senti super bem. Veio com paz. Sim, não foi sofrido, porque foi pensado, né? Isso já vinha acontecendo. Foi estruturado. Eu passei as minhas clientes para outras alunas atenderem, para outros profissionais. Então, assim, foi muito tranquilo, né? E encerrei essa parte. E quando eu encerrei essa parte do atendimento, eu fiquei só com a parte de cursos. Continuei fazendo, me dedicando a isso, entregando a parte de aulas ao vivo e tudo mais. Sim. E aí, quando... Isso foi um ano depois, que foi o que aconteceu da minha questão de saúde. Eu casei em setembro, já com problema de saúde. Mas já sabendo. Já sabendo. E aí, em outubro, a coisa meio que se agravou um pouco mais. E eu tava em lançamento. Eu tava no mês de um lançamento. Eu saí do local onde eu tinha acabado de saber a notícia e entrei ao vivo. Ai, meu Deus. E vou te falar, viu? Dei uma baita de uma aula naquele dia. Eu terminei e desabei, né? Chorei. Mas talvez aquilo também tenha te impulsionado. Falar, vou fazer o meu melhor aqui hoje. Exato. Só que aí, quando... Aí a gente fez um procedimento, era para retirar tudo que tinha, não retirou, tive que voltar, passar por tudo aquilo de novo, mais 45 dias. Ali foi onde eu caí. Porque daí eu não tava em lançamento, eu já tinha entregado um curso, eu tava com a minha cabeça só pensando nisso. Sim. Então foi onde eu fiquei bem mal. Bem mal. Então eu saí das redes sociais, não conseguia falar sobre. Mas você fala uma coisa na sua rede, em algum momento na sua rede social, se eu estiver errada, você me diz que teve alguma coisa fora isso, que também te deixou muito desanimada, alguma coisa de bastidor, de pessoas que não foram honestas, eu não sei se é essa palavra exatamente que você usa, não sei exatamente, mas que você se decepcionou com algumas coisas ou algumas pessoas do mercado. Isso também foi um a mais para você falar, chega? Eu acho, quando eu comecei, nós éramos em muito poucas. Sim. E a gente se reconhecia, essas poucas se reconheciam.
E eu acho que tinha um certo respeito pela história uma da outra, porque a gente meio que veio do mesmo lugar, batalhou do mesmo jeito. A gente fez o mercado ser conhecido como ele é hoje, tendo esse cuidado uma com a outra, sabe? Uhum. Chegaram muitas pessoas novas que já pegaram o caminho muito pavimentado. E muito mais fácil. E muito mais fácil. E não tem esse cuidado, sabe? Esse respeito, assim. E aí eu acho que a concorrência, ela ficou um pouco competitiva demais. Mais desleal, você acha? Eu acho que um pouco. Eu acho que um pouco, sim. Porque é um mercado muito pequeno, querendo. Parece que não, mas é pequeno. A gente fica sabendo das coisas. Sim. Então, a gente sabe o que foi falado, o que não foi falado. A gente sabe as coisas que foram ditas. Então, você vê uma pessoa te abraçando, te dando carinho na frente. Aí, você descobre que falou. Por trás. Entendeu? Então, isso é um pouquinho desanimador. Mas isso não foi exatamente o que me fez... Não teve um peso. Uhum. E eu acho que não teve um peso, talvez isso soe até um pouco arrogante, porque eu sabia exatamente, sempre soube quem eu era no mercado, o que eu tinha feito, qual era a minha contribuição. Já tinha um nome consolidado. Até aquele momento que foi quando eu decidi sair, ninguém tinha os números que eu tinha, tanto em faturamento, quanto em comparecimento de live, quanto em rede social, ninguém tinha. Então... A ponto de, quando eu ia fazer um lançamento, pessoas me mandavam mensagem falando qual a data que você vai fazer lançamento para eu não fazer. Porque sabia que não tinha como competir. Uhum. Então, não foi isso exatamente. Eu sabia o meu lugar e não foi uma coisa que teve ponto nessa tomada de decisão. Mas... dá uma certa desanimada, sim. Dá uma certa... Mas até porque também, isso vai existir, acho que em qualquer mercado, né? Sempre. Sempre vai existir. Sempre. E isso não é sobre a gente, é sobre o outro, sim, né? Sim, sempre. Essa coisa, ou desleal, ou que nome a gente queira chamar aqui, não tem como evitar, né? A gente não vai controlar essa parte do mercado, mas eu acho que também o mais importante é a gente ter a segurança de quem somos nós. Não importa o que falem, por que convidem, por que não convidem, por que, né? Acho que isso é o menos importante quando a gente tem essa consciência mesmo, essa segurança. E eu acho que da minha parte, todas as portas que eu abri, eu sempre deixei aberta. Com todas as marcas, com todo mundo. Sim. Nunca foi uma coisa assim, eu nunca saí brigada de nenhum evento, de nenhuma marca, de nenhum... eu nunca tive problema. Se alguém tem problema comigo, nunca chegou até mim. Sim. Sabe? Então, as coisas que eu sabia que eram faladas, eram muito mais de picuinha de bastidor, do que necessariamente algo que a pessoa olha e fala, não gosto de você por isso e por aquilo, sabe? E que a gente sabe que tem também, né? E tem também sempre aquela pessoa que vai desvirtuar uma frase para gerar também essa intriga, coisa do tipo. Mas eu saí assim, com todas as portas abertas e eu gosto de acreditar que na paz com todo mundo. E que reação que você teve na despedida, assim? As pessoas, obviamente, que te acompanham já sabiam o que estava acontecendo, não né? Não teve despedida. Não teve? Eu fiquei pensando sobre isso no caminho para cá. Por quê? Da parte de atendimento teve, eu falei muito abertamente sobre isso, mas a parte de cursos, não. Eu não falei sobre. Mas você encerrou os cursos também? Então, sim e não. Por quê? Quando eu decidi assim, eu não vou fazer mais, eu tinha acabado de lançar a certificação Epiladora de Sucesso. Tá. E eu vim com um conceito que é isso que a gente estava falando no começo. Vai ser uma certificação. Sim. Então, não vai ser um curso livre de epilação. Aqui dentro você vai aprender tudo o que você precisa, não só para ser uma epiladora profissional, mas para ser dona do teu próprio negócio. E a ideia da certificação era para ser um produto muito grande, muito abrangente. E eu tinha acabado de fazer o lançamento dela e vender muito. E aí, eu tenho que entregar esse produto, né? Claro. E tem que dar o pós também, Exato, e você tem que continuar. Então, eu continuei... eu continuo ainda atendendo as minhas alunas. A gente tem... as alunas da certificação estão... numa comunidade, assim, fechado, exato. A gente tá gravando isso, pode falar? Pode. Em novembro. A gente tá gravando em novembro de 2025, pra ir só ano que vem. Então, assim, tem 3 semanas, eu gravei 2 cursos lá pra dentro.
Tá. Então, elas estão continuando recebendo. Você ainda abastece as tuas aulas, Sim. põe coisas novas. Sim, Ai, suporte legal, e tudo sim. mais. Mas só para quem já tá dentro. Então, não tem espaço para ninguém mais entrar, ele não vai ser mais vendido. Não tem nenhum produto meu de depilação que vai ser vendido mais. Você não entrou na guerra da Black. Não, graças a Deus. Eu tô assim, eu tô vendo todo mundo e tô, ai, que alívio. Tá consumindo o mercado, Alívio, alívio, de não participar de nada disso, de não ter que, meu Deus, ter que estar em todos os congressos, participar, não quero mais isso. Mas as minhas alunas recebem tudo. O que eu continuo estudando, eu estudo outras coisas, então eu coloco para elas, eu fiz um curso inteiro de mentalidade para elas, então... E você tem um público muito fiel, né? Tenho. Que assim, admira muito. Tá comigo há muito tempo. Exato, que admira muito. E eu falo, esse público que é fiel, ele não é fiel por causa do profissional, ele é fiel por causa da pessoa. Da pessoa, Por isso que eu sempre falo, um bom profissional, a base, normalmente, é uma boa pessoa. Né? O inverso a gente não faz, mas quando a gente tem uma boa pessoa na frente, essa boa pessoa pode transformar muitas outras pessoas em bons profissionais também. Sim. Mas a base tem que ser como boa pessoa. E é muito doido, porque eu não fiz essa despedida do mercado. Eu nunca abri a câmera e falei, gente, eu não tô mais no mercado de depilação. Não aconteceu isso. Sim. E eu pensei em fazer. Eu tenho várias ideias rascunhadas de vídeos que eu iria fazer e tudo mais. E no fim das contas, eu fui deixando passar. Falei, não, quando eu terminar de entregar a certificação, aí eu vou... pensar. Chegar lá e falar, gente, entreguei, acabou. Mas no fim das contas, eu sinto que eu devo satisfação hoje somente para as minhas alunas. Sim. Para quem tá de fora, eu acho que não tem necessidade. E aí, eu parei de falar sobre e fui postando sobre outras coisas que eu sinto vontade, eu só coloco lá o que eu tenho vontade de colocar nesse momento. A gente tá vendo tudo isso. Só tem lá o que eu tenho vontade, mas não teve e muito provavelmente não terá. Eu não sinto que precisa desse Você não vai marco. fazer um encerramento, assim, para dizer, não faço mais. Não. E essa turma que você ainda tem dentro do curso, em algum momento elas também vão expirar, né? Porque se você faz dentro da metodologia normal, as pessoas ficam com acesso a 1 ano, depois pode ter alguma coisa extra, Sim. Mas aquilo acaba. Isso vai acabar e você não pensa em fazer novos cursos, alguma coisa para este mercado? Não. Por enquanto, não. Tá. Então... a gente pode dizer, assim, que isso vai ficar adormecido, que um dia, claro, você pode querer retomar, que você tem conhecimento para. Acho tão difícil. Mas você acha que não vai, isso não vai acontecer? Não. Muito corajosa essa moça. Muito corajosa. Eu acho que não. Você se despediu de uma... não vou dizer de uma personagem, porque não é uma personagem, né? A profissional é junto, faz parte de você. Mas você se despediu dessa sua versão, né? Sim. Você já disse que você não sofreu, que você passou isso, vou dizer, tranquilamente, assim, né? Não sei se é essa a melhor palavra. Mas você sentiu medo de tomar a decisão? Totalmente. O caminho foi tortuoso por um período até que isso se assentasse dentro de você? E você falar... porque é difícil você bancar e dizer assim, eu não... porque quando a gente é bom numa coisa... né? Eu vou fazer um parêntese sobre a minha história que não tem nada a ver, porque aqui a nossa convidada especial é ela, mas eu vou contar uma coisa que vai um pouco de encontro. Eu tive salão por 21 anos, né? E sempre só trabalhei com epilação, com unha e com massagem. Quando a gente decidiu, eu e minha sócia, encerrarmos o salão, eu tinha 40 profissionais trabalhando. E óbvio, quando eu tomei a decisão do encerramento, eu aproveitei, vou dizer assim, da pandemia. Tá. Por quê? Porque eu tinha, obviamente, o negócio não é feito de só alegrias. A gente, é um negócio, e ele não é uma ONG, ele tem que dar faturamento, ele tem que dar lucro. E quando a pandemia veio, eu fiz todas as contas, as projeções, e eu já sabia quantos anos eu ia bancar aquilo do meu bolso. Porque o começo foi muito difícil. E a gente respeitou todas as normas, todas as regras naquele momento, de ficar fechado 4 meses. Mas quando eu decidi encerrar com 40 profissionais dizendo eu não quero mais, eu já tinha isso decidido dentro de mim há alguns anos atrás. Sim. Que eu não queria mais trabalhar no mercado. Eu continuo dentro do mercado, mas não administrando um salão, que é uma outra loucura, né? Sim. Mas muita gente faz essa cobrança mesmo, né? Como que você sabe fazer isso? Você deu certo 21 anos, foi realmente um sucesso o meu negócio. As pessoas não conseguem acreditar. Elas não conseguem te ver sem aquilo. Não, e elas não conseguem acreditar num negócio que dá certo. Por que você quer desistir? Elas acham que tem alguma coisa por trás E eu falo...
basta a gente não ter mais vontade, porque pode chegar um momento em que você fale, eu não sou mais feliz aqui, e isso tem que bastar. A gente não estar feliz. Sim. E é com a gente, não é com o outro. Sim. Mas as pessoas querem que a gente tenha talvez as mais pessoas motivos, projetam, né? Exato. E aí, eu acho que vale muito a gente sempre se questionar, né? E muita gente, eu acho que não sai do mercado, e é uma coragem também fazer isso, porque envolve dinheiro e envolve o nosso meio de sustento, tudo isso, mas as pessoas têm que refletir um pouco mais. Muita gente só está nesse mercado, talvez, pelo dinheiro mesmo, né? Porque os faturamentos, às vezes, são gigantescos, mas a pessoa, fora dali, fora da câmera, né? Às vezes não está feliz, né? A gente vê um bastidor que não acontece, né? E as pessoas têm esse medo de sair, de dizer, eu não quero fazer, eu não estou feliz aqui. Porque, de alguma forma, quando você entra num negócio que vai dando certo, tudo te amarra. A cobrança da equipe, as pessoas que querem que você faça. Então, não é... É fácil, mas não é. Mas você tem que ter realmente uma coisa muito certa dentro da gente, assim, para tomar essa decisão. E porque também envolve, de alguma forma, outras pessoas. Sim. É claro que eu acho que você trabalhava no seu estúdio sozinha, prestando serviço, você tinha esse domínio maior de poder dizer, eu vou parar. Mas você provavelmente deve, em algum momento, o público deve ter te perguntado, poxa vida, e os cursos, e quem gosta de você, né? E quem queria entrar agora? Até hoje. E quem hoje mesmo eu recebi mensagem. E quem foi indicado? Por que né, você vai parar agora? Pô, você tá dando certo? As pessoas acham, aconteceu alguma coisa que ela não quer contar. Exato. Assim, existe a cobrança. Uma das coisas que eu nunca quis era crescer e ter gente em volta. Então, assim, eu nunca quis ter um salão com muitas profissionais. Eu sempre gostei de trabalhar sozinha, porque eu queria fazer meu horário e tudo mais. Quando eu fui pro digital, eu tive uma equipe, mas sempre uma equipe contratada, freelancer, nunca foi uma coisa... Que é pra acabar e dar beijinho. Exato. A única pessoa mais próxima é meu marido, porque a gente fez sociedade logo no começo, então ele me ajudava com essa parte digital. E é engraçado, ele seguiu nessa parte, eu não. Com outros clientes e tal, mas eu sempre quis ficar enxuta. Sempre. Eu preciso de um trabalho, então eu vou lá, contrato aquela pessoa para aquele trabalho e acabou. Eu não queria ter... Nunca foi o meu fetiche. Teve não sei quantas pessoas... Nunca quis, porque eu não gosto muito de lidar no dia a dia. É muito difícil, né? Muito difícil. Lidar com gente é muito difícil. Eu diria que assim, tudo é fácil, gente, né? Administrar um negócio é simples, o problema são as pessoas. São as pessoas sempre. Então, essa parte foi uma coisa que, assim, quando eu cheguei pro meu marido e falei, não vou mais, ele já tava super bem com outros clientes. Então, o fato de eu sair não foi uma coisa que prejudicou assim. Ele, apesar do maior faturamento ser o nosso, né? Sim. Mas ele já tava muito bem. Existe o medo. Aliás, eu tive muito medo. E eu só consegui fazer começar essa transição por 2 motivos. Primeiro, porque eu tinha feito um pé de meia que... Sim. Poxa, você não vai mais vender curso, você tem que ter como se sustentar. Claro. Né? Eu tenho um filho. Sim. E segundo, porque eu tenho um marido incrível, maravilhoso, que é suporte. Então, quando ele viu que eu realmente não estava feliz, ele falou, você precisa de um tempo? A princípio era um tempo. Era 1 ano. E eu falei, preciso. Ele, fica tranquila. Isso faz total diferença. Eu puxo pra mim a responsabilidade, vai viver a vida do jeito que você quer, vai fazer seu bolinho 3 horas da tarde. Vai pra tua academia. Vai pra academia, pro yoga. Então, ele segurou muito e tem segurado muito a bronca, assim. Então, eu acho que não dá pra sair fazendo as coisas na louca. Você precisa de um planejamento. Sim. Mas, em relação à expectativa das pessoas, é óbvio que tem. Amigos, família, mãe. Por que você vai parar de trabalhar? Por que você vai parar de fazer isso que você faz tão bem, que você faz há tantos anos? Mas eu acho que a maior cobrança vem de quem fica órfã, que é, de fato, as alunas, né? Sim. Então, as alunas é onde me pegou mais, assim, de deixar. Mas como tem as meninas que estão lá dentro e eu continuo fazendo, então, não é uma coisa que impacta muito. Mas, todos os dias, eu recebo mensagem no meu direct, no meu inbox... você vai lançar algum curso?
E as meninas acham que eu tô quietinha porque vai vir algo muito... Não vai, gente. A Não especulação vai, não ela parou vai. de fazer alguma coisa porque ela tá vindo com uma surpresa Né? incrível. Não, mas assim, já tem 2 anos e elas continuam esperando, tadinhas. Mas não vai vir. Aí teve gente, você tá lançando uma marca de produto. Você tá não sei o quê. Eu, gente, não tô. Eu não tô. Eu não tô. As pessoas não conseguem acreditar que a gente só não quer mais. Porque é isso, eu acho que eu alcancei dentro da depilação um patamar que foi muito alto. Eu tava sempre nos palcos, nos melhores eventos, sendo referência, fazendo muito dinheiro, e elas sabiam dos faturamentos, porque era uma coisa que eu falava bastante. As redes crescendo. Então, a pessoa vê isso, ela fala, poxa, ela chegou no lugar que eu quero chegar. Agora ela para? E ela simplesmente fala, não quero mais? Como assim? Como assim? Uhum. E eu entendo, porque eu vejo também algumas pessoas fazendo isso em outros lugares. Sim. Eu falo, minha filha, a Sandy, quando ela parou de cantar, falou, Sandy, querida, como assim? não tô te entendendo, sabe? Então, dá pra entender. Sim. Então, essas pessoas, eu converso no inbox, eu dou carinho e falo, mas assim, não vai rolar. Então, eu tenho um canal de comunicação com elas para outras coisas. Tem um canal no meu Instagram, por exemplo, que tem as meninas lá dentro e eu dou receita. Não, e o mais legal, você falando agora, é você não ter se colocado responsável por elas. E né? não porque, sou. Então, porque muita gente talvez não tome a decisão porque acha... Não que não exista uma responsabilidade, mas até onde você tem eu que ir, não você acho foi. que existe responsabilidade, sabia? Nenhuma. Porque isso é uma coisa que eu sempre falei no meu Instagram. Aqui eu falo para mulheres adultas. Sim, sim. Eu nunca falei para criança, nunca falei para adolescente, sempre falei com mulheres adultas. E existe assim, ó, a minha responsabilidade eu te vendo um produto, você compra esse produto, eu vou te entregar o produto que você comprou. Essa é a minha responsabilidade com quem compra de mim. E que para que você dê certo, você tem que aplicar. Exato. Sim. Sempre. E eu sempre eu acho que por isso que sempre deu muito certo. Porque eu sempre trouxe a autorresponsabilidade muito nas minhas falas, nos meus cursos, na forma de me comunicar. Então, quem tá ali sabe que existe o carinho, existe o afeto, existe a gratidão, que é algo que me deixa sempre emocionada, mas eu não sou responsável por ninguém ali. Elas são responsáveis pelas próprias vidas, da mesma forma que eu sou responsável pela minha. Então, não tem... Eu acho que eu nunca me coloquei neste lugar de ser salvadora de ninguém, ou de ser... Porque isso te aprisionaria, né? Como aprisiona muita gente, às vezes, nessa relação. Arrogância. Sim. É de uma arrogância absurda. O fundo, se a gente pensar isso, o fundo é de falar, eu não posso. Eu não sou tão importante assim. Não sou. O que você descobriu, assim, dentro de você agora nessa nova jornada, né? Que antes você não tinha visto, assim? O que você olhou pra dentro de você e falou, puxa vida? Ai, várias coisas. Várias coisas. Gente. Eu acho que quando você tá muito focada, e tem que ser assim, quando você tem um propósito de estar no mercado ou ter uma profissão, o seu foco, ele tá todo ali, então tudo que você aprende, tudo que você vai atrás, tudo que você estuda é para trazer resultado para aquilo. Sim. Quando eu parei com o mercado, parei de falar de depilação, parei de dar aula, parei de tudo, eu me vi, o que eu faço agora? E aí eu fui ler sobre o que eu gosto. Gente, o alívio de não ter que ler mais livros que tem que ter um motivo do... Eu quero ler romance agora, sabe? Eu quero ler fantasia. Eu depois de adulta, peguei Harry Potter e fui ler. O fato de poder fazer as coisas que eu quero fazer no momento que eu quero fazer, aprender a fazer bolo toda semana pro meu filho, cozinhar as coisas que eu gosto de comer, cuidar dos meus gatos, pisar na grama, fazer yoga, aprender sobre musculação para poder executar uma coisa melhor, fez com que eu descobrisse que tem tanta coisa sobre mim que eu gosto e que eu não sabia, porque eu estava tão focada em ser uma excelente educadora, uma ótima profissional, que não tinha espaço na minha vida para outras coisas. Não tinha espaço para eu saber, para eu gostar de ler. Não tinha espaço para eu falar sobre outras coisas. Tanto que no meu TikTok, por exemplo, eu nunca falei sobre depilação na minha vida. E eu falo do que eu quero lá. Só do que eu quero. No meu Instagram ainda não. Porque eu ainda sinto que eu tenho um rabicho. Tem um negocinho preso ali.
Mas lá no TikTok eu sou muito mais solta. E eu descobri que tem um monte de partes de mim que eu gosto, que eu tô descobrindo e que eu talvez seja boa e que talvez eu queira explorar mais e que não dava tempo. E o autoconhecimento é que traz isso pra gente mesmo, né? De você parar e não permitir que a rotina te engula, porque a rotina é muito simples de engolir a gente só fazer o automático, se a gente não estiver atento, com certeza. E a gente só faz o automático. E o automático, e às vezes passam anos, você olha pra trás e fala, que foi que eu fiz, né? Que foi que eu fiz a mais? E olha que doideira, né? Esse ano eu fiz 42 anos. E foi muito louco, porque eu senti que eu cheguei nos 42 anos reagindo. Então, é isso que você falou. Eu não sinto que eu tomei decisões conscientes. Eu sinto que as coisas, elas apareciam e eu olhava e falava, eu tenho esse caminho ou esse, então eu vou escolher esse. Como foi o caso da depilação, por exemplo. Ela apareceu pra mim e eu falei, vou. E eu fui reagindo. Não foi uma escolha. Eu não sinto que eu escolhi as coisas na minha vida. Sim, a maré vai levando, né? Eu fui levando, e aí eu fui vendo que eu fui ficando boa, e tem a questão do ego, de quando você fica bom numa coisa, você quer fazer mais daquilo, porque ninguém quer ser ruim. Ou você não quer falar um não para um convite, porque pode não soar tão legal. Exato. Então você acaba se privando também de tomar sua decisão, né? Exato. De falar, eu tenho que fazer. E aí, quando eu fiz esses 42 anos esse ano, e eu tenho pensado muito nisso, o que eu quero fazer dos próximos 42, contando que Deus vai me permitir viver até os 90, que é o que eu gostaria. O que eu quero fazer? Então, pensando no que eu quero fazer, eu tenho olhado mais para as coisas que eu gosto, sabe? E não só para aquilo que vai me dar resultado. Sim. Então, quando eu abro uma câmera hoje e eu falo, eu não tô pensando no resultado. Eu tô pensando só que eu quero fazer aquilo. E se eu não abro a câmera e não falo, tem dias que não tem stories nenhum, passa semana sem ter, porque eu não tenho nada de útil ou de bom pra falar, então eu não abro a câmera pra falar. Exato. Não tenho mais aquela obrigação de eu tenho que fazer, sabe? E eu acho que em algum momento a gente tem que começar a escolher as coisas na nossa vida. A gente tem que começar a olhar o que eu quero, o que eu gosto. Eu tive isso em 3 momentos. O primeiro, quando eu me separei do pai do meu filho, que foram 10 anos juntos, e eu não sabia quem eu era sem aquela pessoa. Depois, quando o Pedro, quando ele nasceu, e aí eu me dediquei 3, 4 anos, assim, só pra ele. Eu não sabia quem eu era sem ser a mãe de um bebê, né? E mais recentemente agora, depois de 16 anos trabalhando e falando sobre epilação e sendo conhecida por esse mercado, e quem eu sou? Quem é a Eva se ela não é epiladora? Quem é a Eva se ela não fala sobre isso? Sobre o que ela fala? E óbvio que deu medo. Deu muito medo. Deu medo de abrir mão da relevância, porque o ego, ele dá uma gritada. Sim. Deu uma chateaçãozinha de ver outras pessoas que chegaram agora tomando um espaço que eu deixei vago. Mas aí você olha e fala, mas foi você que deixou esse espaço vago? É óbvio, não existe nada no mundo que fique vago. Alguém vai chegar e vai pegar. Então, às vezes, quando eu entro em determinados lugares, eu olho alunas que são minhas, elogiando outras pessoas do mesmo jeito, eu fico, mas o espaço tá ali. Eu abri mão. E eu tô fazendo outras escolhas agora. Então, o medo tem. O medo de deixar, o medo de quem é você, o medo do que você vai fazer, o medo de, nossa, será que eu vou ter dinheiro? Porque, assim, eu tava fazendo dinheiro. Será que eu vou ter dinheiro daqui pra frente? O medo de olhar para as coisas que estão pulsando agora e falar, nossa, mas ninguém vai querer me ouvir falar sobre isso. Ninguém vai achar interessante eu falar sobre uma outra coisa que não seja o que eu falei durante 16 anos. Essas pessoas, elas não vão querer me ouvir falar sobre as coisas que hoje eu gosto de falar. Mas uma coisa importante que você falou, né, para quem inclusive está ouvindo a gente aqui, por mais que não fosse um processo de consciência contínua, você conseguiu tomar essa decisão no momento em que você estava assentada financeiramente. Sim. Porque às vezes as pessoas olham para pessoas que elas admiram e falam, ela fez, eu vou fazer. Né? Só que as pessoas não se olham, né? Porque a história é sempre nossa, é particular, né? E ninguém sabe o que está acontecendo. Exato, e do outro nunca vale para você. Ele pode ser uma inspiração, é claro. Mas a responsabilidade tem que ser grande. Exatamente. Então, porque a gente olha na rede social, o que as pessoas estão mostrando é um recorte. Sim. Não quer dizer que é mentira, quer dizer que é um recorte. Você não sabe o que está rolando ali por trás. Eu sempre digo assim, né? A gente vai demorar para a gente ter alguma situação onde a gente está no topo da montanha, que a gente consiga olhar tudo, né?
Talvez só espiritualmente a gente consiga isso. Por enquanto, a gente está na base. Então, estando na base, não tem como você saber tudo. Então, esse recorte é isso, né? Você está no chão ali da montanha. Então, realmente, você não sabe o que está de trás. Então, quem está te vendo só está vendo que você está ali. Então, ela, tanto quanto você, também não sabe quais são os melhores caminhos. A gente não sabe. E talvez, né? Eu não sei se cabe... tudo ter desembocado, assim, em sorte também, mas eu acho que também, eu não gosto muito dessa palavra, porque houve trabalho por trás. Mas eu amo. Consciente ou inconsciente. Eu me considero de mega sorte. Eu também. Mas eu acho que a sorte também é uma construção dentro da gente, de coisas que a gente se propôs a fazer, você se propôs a fazer bem, você chegou onde você chegou, porque, né, não foi à toa, né? Então, mas tomar essa decisão pode parecer para algumas pessoas do tipo assim... Gente, não foi por louquice. Exato. Não foi uma coisa... É óbvio que se não tivesse, por exemplo, o Rafa ali dando esse suporte... Isso é uma das coisas importantíssimas. Eu não teria tomado essa decisão. Eu teria continuado. E eu teria feito, mas eu não teria feito do jeito que eu fiz. Entende? Eu teria me organizado um pouco mais. Eu provavelmente estaria fazendo esse rompimento agora. Entende? Sim. Do jeito que eu fiz ali, eu fiz porque eu tive suporte. E a gente sabe que no mercado da beleza, né? A gente começou o podcast falando sobre isso, sobre que entram pessoas com muita necessidade. E a gente encontra nesse mercado muitas depiladoras que são chefes de família. Eu fui durante muitos anos. Porque descobrem exatamente uma forma, eu não vou dizer fácil, porque, né, não é essa palavra, mas talvez um momento mais simples de você conseguir ganhar um bom dinheiro ali, Sim. Né? Mas sustentando essa casa e não tendo o apoio desse companheiro. Exato. Né? E às vezes nem tem companheiro. E às vezes nem tem companheiro. Então, assim, a tua história, ela traz muito mais informações para quem está assistindo e que hoje é essa mulher que sustenta tudo, que é fundamental que tenha alguém do teu lado, né? Ou que você seja, ou que você se prepare. Ou que você Eu não acho que seja fundamental você ter alguém do lado. Eu tive a sorte de ter. Mas não foi assim a vida inteira, né? Porque eu criei o Pedro sozinha. Eu fiz tudo sozinha. Então, por isso que eu falo, se não tivesse o Rafa me dando esse suporte e sendo, né, nesse momento, chefe de família e tudo mais, eu teria feito do mesmo jeito, mas eu teria nem a figura, me preparado melhor. Nem a figura de companheiro, pode ser qualquer pessoa, né, que você possa contar. Às vezes pode ser uma mãe, uma amiga, alguém, mas alguém que tá ali com você, né? Isso Mas olha, eu vou falar, eu não recomendaria para uma pessoa que, se ela não tiver, sendo muito brutalmente honesta, eu só recomendaria uma pessoa fazer o que eu fiz se ela se preparasse financeiramente para isso. O que isso quer dizer? É você ter, pelo tempo... Se você não sabe o que fazer depois, que foi o meu caso, eu simplesmente parei e não coloquei nada no lugar. Qual é o próximo? Não tem um próximo passo. Eu não recomendaria ela fazer isso sem que ela tivesse pelo menos 2 ou 3 anos de despesas, e não é despesa só fixa, não. O seu estilo de vida. Sim. Quanto você gasta por mês? Você gasta 3 mil reais por mês pra viver, pra comer, é isso que você tem que ter guardado. E porque a gente sabe que quando a gente não tem o dinheiro, a criatividade sai pela janela, né? E a gente não consegue pensar em mais nada. Exatamente. Então, é muito importante você ter a parte que te... Sem ter a parte financeira, eu não recomendaria ninguém a sair do que tá dando certo, do que tá entrando... Sabe, eu acho que é muito mais sobre você trocar a roda com o carro andando do que você parar o carro e falar, não vou mais. Então, eu tenho uma vontade, vamos supor que o que eu quisesse na vida era vender pudim, porque eu amo fazer pudim e comer pudim. Eu faria paralelamente. Se eu não tivesse suporte, não tivesse feito o meu pé de meia, não tivesse guardado nada, eu faria paralelamente. Enquanto eu tô me dedicando a isso, mas eu vou reservar uma parte do meu dia também para essa outra coisa, para aprender como funciona, para descobrir como é que eu vou fazer dinheiro com isso, para começar, de repente, uma pequena produção ali entre vizinhos e ver se realmente é isso que eu quero. E colocando dinheiro nisso, conforme isso vai aumentando,
não queima barco, sabe? Essa conversa de coach, de queima seu barco. Se joga daquele morrinho não, ali. gente, a vida real, ela não é sobre isso. É porque depois a vida real fica com quem faz a ação. E a pessoa às vezes não tem essa consciência. Por isso que ela responsabiliza o outro. E a falta de autorresponsabilização é um problema que a gente passa muito. O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Dessa cobrança. E o que te move agora? Você saiu sem saber o próximo passo. Sim. Mas já fazem 2 anos. Você se imagina... eu não digo nem para um mercado rentável de novo, você pensar nessa loucura. Mas o que te move? Qual que é o assunto que você fala... eu queria falar disso, isso mexe dentro de mim, assim. O que você gostaria? E é esse o problema. Tem tanta coisa que eu gosto de falar... Que essa semana eu fiquei, nossa, eu queria tanto voltar a falar no YouTube, movimentar meu canal, porque tá lá paradinho, né? Tá lá paradinho. Falei, nossa, eu queria muito voltar com o YouTube, mas o que eu vou falar? E eu não sei, porque eu gosto de tanta coisa, e eu tenho estudado muito sobre mentalidade. Eu tenho estudado muito sobre espiritualidade. Uhum. Você, inclusive, usa muitas vezes a frase vivendo o processo. Né? Isso tem toda a relação, pelo menos na minha opinião, com a parte espiritual mesmo. Então, assim, se você fosse pensar em alguma coisa, né, dessa força, o que você traria para o seu momento de vida? Eu não digo nem para virar um negócio, é que as coisas podem virar um negócio tudo depois, pode, né? Tudo pode. Ainda mais com o advento das redes sociais. Mas, assim, o que te move de você pensar, assim, que se você fosse falar, eu queria falar desse assunto. Se você tivesse que escolher um dentre todos esses que estão dentro de você. Eu tenho estudado e lido muito sobre criação de realidade. Uhum. Sobre você ser capaz de criar a realidade que você quer. E eu tô muito nesse processo agora. Como eu falei, de olhar para os próximos 42 anos e falar, tá bom, o que eu quero fazer? Uhum. E aí, pode até parecer para algumas pessoas fútil, mas uma das coisas tem a ver com o meu corpo. Eu passei uma vida inteira lutando com a balança, emagrecendo, engordando, e nunca cheguei no lugar que eu olho e falo assim, é isso aqui que eu quero. Tô satisfeita. E eu nunca cheguei lá. Eu sempre me sabotei e eu fui tentar entender o porquê que eu não... Por que para algumas pessoas dá e para outras não, pessoas como eu não conseguem. Então, eu tenho feito esse processo comigo. Tá, eu fiz uma lista. O que eu quero conquistar, já que eu acredito que eu posso criar minha realidade, que realidade eu quero criar para os próximos anos? E uma delas é o meu corpo dos sonhos. Eu vou chegar e eu quero viver isso. Mas o processo para chegar e para viver é muito complicado. Porque não é só você fazer uma dieta e ir pra academia. É muito mais mental, é muito mais emocional, né? Emocional, totalmente. Principalmente emocional. E eu tenho trabalhado bastante. E aí, eu tenho vontade de falar para as pessoas as coisas que eu tenho descoberto nesse processo, sabe? Do que acontece internamente, das coisas que você vai descobrindo. Por que você come do jeito que você come? O que aconteceu lá atrás, no teu passado, que fez você ser a pessoa que você é hoje? Uhum. E tá bom, você descobriu que você é essa pessoa, o que você faz pra mudar? Porque a gente não quer saber de passado, a gente quer saber de futuro. O que vai ser daqui pra frente. Exato. Mas entender o passado no processo é importante. Precisa, porque senão você fica patinando, você quer ir, mas você não consegue, parece que tem uma força te amarrando. E essa força está, de fato, te amarrando, ela tem a ver com as coisas que você viveu e não se deu conta, sim, né? Então, eu tenho vontade de falar sobre subconsciente, eu tenho vontade de falar sobre atração, eu tenho vontade de falar sobre Deus, eu tenho vontade de falar sobre as coisas que eu tenho lido, sobre como aquilo que você pensa está determinando nesse momento a vida que você está vivendo, as coisas que você acredita, elas criam exatamente a realidade que você está vivendo. Exatamente. Mas aí tem um medo, que é o medo de falar sobre essas coisas e, meu Deus, ela ficou louca. Eu acho tá doida essa pessoa. É que não pode parecer que são assuntos distantes, né? Mas a gente é formado basicamente pelo mundo espiritual, eu acho, né? Eu concordo 100%. Então, são assuntos, assim, muito fascinantes. No dia a dia, as pessoas ficam, assim, relutantes em falar disso num trabalho, né? Porque o mundo, ele é material, né? Porque o mundo é material. Mas é muito importante que as pessoas, né? Eu defendo, por exemplo, que a gente tinha que ter espiritualidade, toda essa parte sobre Deus, sobre as coisas. Quando a gente entra na escola, devia ser uma matéria obrigatória para as crianças, né? Essa formação. É tão importante você crescer
tendo fé, acreditando, não importa no quê. A gente nem tá falando de religião. Não estamos falando disso. Mas, assim, é muito importante acreditar nisso. E eu faço um estudo também, você falou da parte espiritual, sobre os traumas que a gente tem quando é criança, né? Sim. Sobre as coisas que nos afetam. E, assim, tudo que reflete no nosso mundo adulto... Tá tudo lá. Tá tudo ligado em quando a gente, Tem uma quando a gente frase é criança. que eu amo, que eu não sei de quem que é, mas que diz assim, a infância é um terreno que você pisa a vida toda. A vida toda. Então, Porque tudo volta. Tudo volta. E uma das coisas ligadas à parte física, né, a parte do emagrecimento, ela tá totalmente ligada à sua infância. Totalmente. Então, são as frases que não negativamente a sua mãe falou, ou uma outra pessoa. É como você interpretou, ou a escola recebeu. É como você recebe, exatamente. Eu sempre falo assim, eu tenho 2 filhas, né? Eu posso dizer a mesma frase, no mesmo tom, exatamente na mesma hora para as 2. Uma vai receber de um jeito, outra Uma de senta outro. e chora e a outra começa a tirar sarro da minha cara. Porque não é o que você fala. Então, assim, quando alguém fala, a gente conversa sobre esse assunto, eu falo, não é que a mãe tem intenção de causar um mal para o filho que de repente passa por um processo traumático. A maior parte das mães quer o melhor. Muito pelo contrário. Mas isso acontece na Né? infância. Às vezes uma coisa que a criança ouve ou repetidas vezes. Então vai transformando esse adulto e transforma esse adulto com medo de fazer as coisas, com medo do próximo passo, medo do julgamento, e não conseguir criar uma realidade melhor, porque ele nunca acreditou nisso, porque a família nunca acreditou. Então, eu concordo sim, eu acho que você tem que investir nesse mercado e falar sobre isso, porque vai ser muito autêntico. E se é um processo que você vive, porque o mais importante, você falou isso sobre a sala, né? É a gente falar com autoridade o que a gente vive. Porque você não está dentro de uma sala e não sabe quais são as intercorrências que vão acontecer. Sim. Você pode ter, claro, estudar tudo, mas ele não vai ter mais autoridade do que uma pessoa que vive aquilo, né? Eu acho que é esse o ponto, assim, eu acho que eu não comecei a falar sobre isso ainda, porque eu fico muito nesse lugar de qual é o tom que eu vou dar pra isso. Porque eu não tenho formação nenhuma nessas áreas e não quero ter. Não é minha intenção ser um guru, ser um coach. Não é ser reconhecida por isso, né? Não, eu só queria compartilhar com as pessoas as coisas que eu tô descobrindo. Que cada coisa que eu vejo, eu fico, pá, o mundo precisa saber disso. E eu falo disso com tanta empolgação pro meu filho que tem 16 anos, que às vezes ele olha pra mim e fala, mãe, você é meio doida. E aí é muito louco, porque ele chega, por exemplo, em casa, eu não tô me sentindo bem porque eu não consigo falar com as pessoas. Ele é um pouco tímido, né? E eu falo pra ele assim, antes de você dormir, uns 5 minutinhos antes, quando você deitar, você fecha os olhinhos e visualiza você conversando com as pessoas, interagindo, como que você se sente, não sei o quê. E aí, ele vem me contar, mãe, deu certo, olha, eu fiz e foi legal. Não, e ele vem assim, nossa, não é que você é meio doida, mas você tem um pouco de razão, isso funciona e tal. E eu queria fazer isso que eu faço com ele, com as pessoas, porque é o que eu tenho feito no meu dia a dia. Eu queria contar isso. Então, mas isso vem desse lugar de um pouco de receio de... Mas você não precisa ter formação para contar a sua história, porque a sua história só você tem. Sim. Né? E assim, quando a gente fala de qualquer coisa relacionada às nossas experiências, né, seja com Deus, com que nome a gente quiser dar, a gente está contando a nossa história. Então, assim, acho que para isso a gente não precisa ter formação, né? Não. Porque não é esse campo que você vai entrar de você formar outras pessoas, mas é de contar o que você vive, o momento que você passa. Eu acho que é muito subjetivo, talvez por isso também eu tenho essa trava. Porque quando eu falava de depilação, é aquela coisa, a cera tá ali, você põe, ela vai tirar o pelo. Sim. Mas disso tudo que eu tô falando é tão subjetivo e é tão... Enfim, eu vou achar o caminho. Vai, com certeza. E talvez nem seja isso. Porque você perguntou, o próximo passo e tudo mais. Uma das coisas que eu pensei é, talvez fazer uma faculdade. Eu nunca fiz, né? Eu parei pedagogia no meio porque eu engravidei do Pedro. E depois não consegui voltar. E depois perdeu o sentido de voltar. E eu sempre fiquei com essa coisa no meu passado de, cara, eu queria ter feito uma faculdade. E aí eu tenho olhado pra isso, né? Hoje. E aí, neurociência, conversa com isso. Totalmente. Então eu tenho olhado pra isso. Então, assim, tem algumas coisas... E eu acho que é uma experiência muito rica para você contar. Isso, hoje, que você tem mais voz ainda, né? É mais importante ainda de você
passar essa experiência para as pessoas, porque é contar o que você vive, o que você vem passando, as descobertas. Então, claro, qualquer formação sempre vai agregar. Eu falo conhecimento, né? É uma frase clichê, mas ela é verdadeiríssima. A gente não perde nada que a gente aprende. Nada. E tudo, ele serve em algum momento da nossa vida. Né? A gente vai juntando os tijolinhos ali e não há nada que você fale assim, eu falo para as embaixadoras, eu já fui 10 vezes no congresso, mas o 11º vai ter uma pessoa que vai falar de um jeito diferente. A mesma coisa, às vezes de um outro jeito. E aquela pessoa você vai falar... Entra. Você fala, meu Deus. Então, assim, muito doido. O conhecimento é uma coisa assim, é a troca, né? E a gente está falando de relação, né? No final das contas. No fim das tudo contas é relacionamento. Então, assim... E as pessoas perdem um pouco a oportunidade de se relacionar melhor, de olhar as pessoas no olho. Eu sinto falta hoje, assim, às vezes um pouco do atendimento de uma maneira geral, das pessoas... Por conta disso, né, desse momento. Sabe? De estarem perto, de quererem estar de fato perto das pessoas, de fazerem questão, assim, parece que as coisas se perdem um pouco. Então, cada vez mais eu acho que é importante que se fale mais sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre a nossa formação. A gente como ser humano, não como profissional. Como profissional é mega importante também, porque a gente vive no mundo material. Sim. Mas o ser humano é importante, porque a gente depende do outro para viver, assim. É claro que a gente não pode ser responsável pelo outro, mas a gente precisa dessa convivência, né? Sim. Porque... é o outro que nos faz crescer. Sempre. Existe. A gente está aqui para isso. Exatamente. O nosso aprendizado, ele gira em torno do outro, né? Então, se a gente precisa de aprender a ter paciência, aprender qualquer outra coisa, a gente vai depender dessa outra pessoa que vai nos ser essa fonte, esse veículo de nos ajudar a esse crescimento. Então, assim, é muito importante. Eu vou te fazer uma última pergunta. Tá. Mas antes da gente fazer a última pergunta... eu tenho que mostrar para Eva Moraes aqui o lançamento que a Serapura fez, né, gente? Nesse primeiro episódio. Eu não sei se você sabe, a gente fez uma cera, que eu vou pedir para o meu técnico colocar aqui para mim. Ela faz parte agora do nosso portfólio, ela veio numa versão menor. Não sei quanto que tchutchuca essa embalagem. Não sei quanto que você conhece de fórmula. De ceras lipossolúveis, um mas essa cera, ela não tem cera de abelha na formulação. Olha só. Você quer que eu vire? Eu virarei. E aí, Eva, o que a gente quis fazer? Que linda, olha que chuchu. Ela ficou muito linda, muito gostosa. O que a gente quis fazer? Nós começamos há 3 anos o projeto das embaixadoras. Tá. Você pode manter na cera, tá? E quando eu comecei esse projeto, há 3 anos atrás, muito se fala, obviamente, a gente sabe da importância da internet, do tráfego pago, em tudo, para chegar nos ouvidos das pessoas. Mas eu queria que pessoas falassem do nosso produto. Uhum. Eu não queria só ter o patrocinado, porque eu poderia investir todo o valor que a gente investe nas embaixadoras de outra forma, mas eu acho que o humano é tão importante, né? Tão importante a gente valorizar as pessoas. Não, com certeza. E aí passaram-se esses 3 anos e a gente desenvolveu uma fórmula para elas, com a ajuda delas. A gente ficou 2 anos em teste e saiu a fórmula da Safira, que é uma cera, que a base dela é óleo de amêndoa. Então é uma cera muito suave. Muito hidratante. Muito. E a gente quis homenagear, que a cera, ela não tem nem o nosso nome na frente. Vou virar aqui, mas eu já volto para vocês. Ela não vem, só vem o Serapura aqui, porque a gente é fabricante, mas ela vem já no nome das meninas, que a gente quis fazer uma homenagem para essa equipe. Essa equipe que recebeu essa homenagem são 26 embaixadoras no Brasil que a gente tem hoje. A gente está finalizando uma seletiva agora, deve entrar mais umas... Não posso falar ainda, porque elas vão assistir, mas vão entrar mais algumas aí no time. Então, a gente quis, assim, uma forma de homenagear e trazer um produto para pessoas que se sentissem, assim, representadas de fato, assim, sabe? A gente quis dar esse presente para elas. Então, vou pegar o nosso palitinho, que a gente vai agora fazer cera. Eu quero a minha, né? Você me trouxe uma. É lógico. Bom. Agora, será que eu vou conseguir abrir aqui, gente? Eu vou precisar de uma mão forte aqui para tirar, porque ela grudou. Vê se você consegue. Quiser deixar na cera até você abrir. Se você não quiser aparecer. Não tem problema, não. Eu coloquei o fundinho também. Tá. Vê se você consegue abrir aqui para mim. Que ele grudou.
Porque, olha, uma mão forte é uma mão forte, Uma mão né? de um homem é outra coisa, né? Olha, Eva. Nossa, olha essa cor, que coisa mais linda. E eu vou passar em mim e ele vai... Posso passar? Você chega aqui pra gente ver? Gente, que coisa mais linda. Ela não ficou linda? Nossa, será que eu ainda sei passar cera? Sabe? Peraí. Chega na gente aqui, hein? Bota essa câmera pra cá. Você vai ver que ela tem uma temperatura excelente. Delícia. Olha essa camada horrível. A gente voltar aos nossos velhos tempos de fazendo Gente, cera. que cor linda. Ela tem uma cor linda. A E ela- textura é ótima, a temperatura agradabilíssima. A gente fez ela para áreas pequenas, para pelos muito grossos ela funciona muito É? bem. E estamos muito felizes. Olha como sai bem. E muito satisfeitos. A pele também fica bem íntegra. Ai, um cheirinho Perfumadíssima. maravilhosa. Nossa, eu quero uma. Você vai receber quando a gente fizer a última pergunta do nosso Fazendo Cera. Posso colocar aqui? Pode colocar aqui. E a Maravilhosa. minha última pergunta para você, para a gente fazer o nosso encerramento, é: como você vê a Eva, não só a Eva profissional, né? Que a gente já sabe que caminho você está seguindo, mas a Eva pessoa daqui 5 anos. Como é que você se visualiza assim, no mundo, não é nem no mercado, é no mundo. E o que você vai estar construindo nesses próximos? Porque para você chegar no 5º ano lá, você tem que estar fazendo hoje, né? O que você está imaginando para a tua vida? Eu acho que o maior objetivo é me tornar uma pessoa melhor. E dentro da minha concepção, essa pessoa melhor, ela é uma pessoa mais inteligente, com mais cultura, com uma espiritualidade mais forte, uma mãe melhor para o meu filho, uma esposa melhor para o meu marido, uma filha melhor para minha mãe, uma amiga melhor para as minhas amigas. Então, eu me vejo melhorando, sabe? E isso passa por vários lugares. Passa por, sim, estar mais magra, cuidar melhor da minha saúde. Eu quero ser aquelas velhas de 85 anos, sabe? Assim, as velhas contemporâneas, que se você vê de costas, você fala, é uma jovem. Eu quero ser assim, eu quero ser forte. Eu quero fazer muito exercício físico. Eu tô criando uma rotina hoje, que é uma rotina que eu quero manter pra sempre, que é de acordar cedo, que é de me sentir bem todos os dias. A gente se acostuma a sentir mal e não percebe que a gente tá se sentindo mal, né? Exato. Então, daqui 5 anos eu quero estar mais magra, mais bonita, mais gostosa, mais rica. Melhor financeiramente, melhor emocionalmente. Eu quero estar melhor. E para o mercado da beleza, você tem alguma dica, alguma coisa? Ou alguma coisa que você gostaria que esse mercado construísse ou melhorasse? Eu acho que, principalmente o estudo. Que é o que a gente sempre vai bater na tecla. Sim. Não basta você saber tirar pelo. Esse sempre foi o meu lema dentro dos meus cursos. Não basta você saber arrancar pelos. Você não é uma arrancadora de pelos. Para você ser uma profissional que é reconhecida, que é bem paga e que tem satisfação dentro da tua profissão, você precisa estudar. E não é só estudar a cera. É estudar pessoas, é estudar atendimento, é estudar experiência, é ler, é se envolver com aquilo que você está fazendo. É se tornar melhor, todos os dias. No dia seguinte, a sua sala vai estar mais limpa do que no dia anterior. Até porque a competição é muito grande e a gente sabe, né, que se todo mundo prestar o mesmo serviço, então não se pode cobrar mais. O que você entrega mais, né? Então, dentro dos pilares, eu acho, a gente conversa muito sobre administração, sobre fiscalização, né, a parte de legalidade, enfim. É importante que o profissional saiba um pouco sobre tudo, né? Sim. Ele não se limite também somente à técnica. A técnica é um bom começo, né? Para que você, inclusive, não tenha problemas com o teu cliente no futuro. Mas ele é um começo só. Tem que se estudar sobre tudo. Então, eu falo para as meninas, tem que estudar sobre a fórmula, tem que entender do que é feito. Porque Eu acho que tem que buscar excelência. Exato. Você tem que querer ser uma pessoa excelente. Porque isso vale para tudo. E como pessoa também, né? Não só como profissional, como você está falando, como porque pessoa. Porque é isso, né? No fim das não contas, existe profissional excelente sem ser uma pessoa excelente. Exato. Não tem como. Uma coisa não se desprende da outra. Não. Eu queria muito te agradecer. A gente não sabe ainda a data que esse episódio vai para o ar.
Mas eu queria te dizer aqui novamente, quando eu te fiz o convite. E foi muito engraçado, porque eu estava limpando meus arquivos do WhatsApp, meu telefone parou, e eu vi alguns nomes que eu falei, quem é essa pessoa? E você recebeu uma mensagem minha. Foi, porque só tava meu número, né? Aí eu falei, quem que é essa pessoa? E eu fiquei com receio de apagar tudo, que eu falei, putz, eu posso apagar alguém importante, que eu conheça, de repente, e às vezes a gente quer um contato, enfim. E aí eu mandei uma mensagem, se você não sabe, a Eva recebeu minha mensagem e falou, Dani, é a Eva que tá falando. Foi. Aí eu falei, não acredito. E, coincidentemente, que não existem coincidências, eu não acredito nisso, eu cheguei na empresa de manhã e eu falei assim, o podcast já estava em formação, o marketing já vinha trabalhando, a gente já estava com o esboço daquilo, mas a gente falou, com que a gente vai abrir o podcast? Sabe? E aí eu cheguei de manhã e eu falei assim, você não sabe quem que me respondeu uma mensagem ontem? Quem? Eva Moraes. É mesmo? É. Aí mandei umas mensagens, fiz uma mini pesquisa, falei, se eu colocasse a Eva no meu primeiro episódio, a hora que eu falei isso na mesa de reunião, foi assim, é ela, foi unânime, assim, vamos fazer o primeiro episódio com a Eva. Então, assim, eu não acredito em coincidências. E eu quase falei não, né? Você viu que eu demorei, né? Gente, ela demorou. E é muito louco, porque esse não, ele viria só por um único motivo. Porque eu achei que eu não tinha nada de relevante pra falar, pra contribuir. Até, inclusive, eu trouxe isso pra você. Eu falei, mas faz sentido você me levar? Porque eu não tô mais no mercado, né? E aí, olha como nada é coincidência. Foi uma resposta a um pedido, porque eu disse assim nos meus momentos de conexão, eu disse assim pra Deus, eu sinto vontade de falar, mas eu não sei sobre o que falar. Mas eu tenho vontade de voltar a falar. Sim. E aí, 2 dias depois, você me convidou pro podcast. E aí eu conversei com uma amiga e eu falei, eu não vou aceitar, não tenho nada mais pra contribuir pra esse mercado, eu não quero mais ficar voltando pro mercado. E aí ela disse assim, engraçado, né? Você viu falando que você quer falar, aí na oportunidade de falar aparece, você vai falar não? Eu falei, ok, já entendi. Entendi o recado. E aí eu aceitei, eu falei, e aí eu fui ficando, e eu fiquei feliz e calma. Sim. De vir, sabe? Não, e a gente ficou, assim, muito honrado, assim, de você ter aceitado, ter se deslocado de Piracicaba para cá. A gente ficou muito, muito feliz mesmo de estar gravando. E eu acho que, assim, todo o nosso bate-papo, né, tem tudo a ver com o mercado, com tudo que a gente falou, com tudo que nos torna pessoas melhores profissionais. Então, assim, o Fazendo Cera quer trazer esse tipo de papo para cá também, né? A gente não precisa ficar falando o tempo inteiro de cera, de fórmula de atendimento, de técnica. Não é só isso, né? O mercado. E o nosso mercado, de fato, na Serapura, nunca foi só isso. A gente sempre buscou ensinar também, e ensinando é a hora que a gente mais aprende na vida. Então, a gente continua na nossa missão, no nosso foco de não ser só um fabricante de cera, de também poder levar qualquer conhecimento que a gente tenha que possa melhorar a pessoa, independente dela se tornar... Porque no fundo é só o que importa, é a pessoa. Exatamente, no fundo é só o que importa, é a pessoa. Então, quero te agradecer. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite da gente, viu? Eu que agradeço o convite, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Adorei a oportunidade de falar sobre. Eu até falei, né, não existe um encerramento do mercado. Para mim, no fim das contas, talvez esse episódio seja o encerramento no sentido de falar para as pessoas, olha, gente, não tô mais no mercado, mas estou muito feliz e muito grata por todos esses anos, por todas as alunas que passaram, por todas as marcas, por todos os eventos, os congressos. Eu vou fazer o meu convite aqui, para ficar gravado. Lá. Sim, né? De repente, assim, no futuro, né? Vai que a rainha do hidrossolúvel quer fazer uma marca dela. Eu sou terceirista hoje, né? A gente terceiriza para várias marcas. De repente, ela quer falar, eu não quero fazer mais, não quero estar dentro da sala, mas eu poderia ter uma marca de hidrossolúvel com o meu nome. A Serapura está aqui disponível para você. Olha só. De repente. Te agradecer. Que delícia. Muito obrigada. Espero que você goste. A gente pensou
em você, quando a gente colocou uma das coisas que até a gente pensou em você, com o que a gente viu na rede social, a gente quis mesmo olhar um pouquinho da sua vida, não sei se a gente acertou tudo que a gente falou, mas a gente quis conhecer um pouquinho da Eva Moraes pessoa, e a gente ficou muito feliz do que a gente viu e quer te agradecer muito, 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 viu? Muito obrigada, Dani, muito obrigada mesmo, fico muito, Gente, muito feliz. Vamos encerrar então. Eu vou pedir que vocês me escrevam aqui para me dizer quem que vocês querem encontrar no próximo episódio. Ai, o meu técnico está falando aqui para eu usar meu microfone. Então, vou falar de novo, porque senão não chega aí. Se você gostou do episódio do Fazendo Cera, eu vou pedir que você, assim que terminar de assistir, coloca aqui nos comentários pra gente, em que rede social a gente estiver, quem você quer que a Cera Pura no podcast Fazendo Cera entreviste e traga aqui pra gente conhecer um pouquinho do profissional, mas sobretudo da pessoa que vai vir aqui conversar com a gente. Obrigada, um beijo e até breve. Tchau, tchau.